A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, desde Guiana Francesa. O tema é 4 coisas impossíveis. Incrível que está todas registradas no livro de Hebreus. Hebreus 6:4 vai dizer: é impossível os que foram iluminados provar o dom celestial, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e recaíram. Sim, esses de novo estão crucificando o Filho de Deus. É impossível haver um novo arrependimento na vida dessas pessoas. O segundo tópico é Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Certo? O terceiro é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus. Falando um pouquinho acerca desses tópicos, o tópico primeiro, que é o mais difícil, mais polêmico, aqueles que provaram a boa palavra de Deus, é impossível serem renovados, porque de novo crucificam o Filho de Deus. Por que o autor de Hebreus escreveu sobre isso? A quem o autor de Hebreus está se referindo? São os crentes que seguiam a Jesus e abandonaram a fé, se desviaram indo para o mundo, certo? Ou são judeus que voluntariamente voltaram para o judaísmo, certo? Desacreditando em tudo aquilo que eles acreditavam, que Jesus era o Messias, que era o Machia, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, certo? Que tipo de categoria de pessoas o autor de Hebreus ele se referindo? Ou está se referindo pessoas gnósticas, pessoas que vieram do Império Grego-Romano, os filósofos se converteram a Cristo e depois saíram do meio da igreja e começaram a pregar outra doutrina, que Jesus não veio em carne, conforme João falou. E João falou, se alguém vier contra a doutrina, dizendo que Jesus não veio em carne, veio em espírito, seja anátema essas informações. A quem se refere? Eu posso dizer que essas duas categorias de pessoas que voltaram ao judaísmo, principalmente negando a fé voluntariamente, certo? E desacreditando. No Brasil tinha um judeu que pregava nos Gideões, que eu não vou citar o nome, ele pregava, impactava, eu gostava da mensagem dele, tinha muito conteúdo, e depois ele estava dizendo que, desacreditando todinho no próprio Messias, o Machia, estava desacreditando os dons do Espírito Santo, estava dizendo inclusive que os profetas, profetisas das Assembleias de Deus eram feiticeiros, ou seja, não acreditavam nos dons do Espírito Santo de Deus. Voltou atrás, esse tipo de pessoas. E esse pregador hoje está caído aí na internet, a gente vê, voltou para o judaísmo, não tem mais a unção, não tem mais a graça de Deus na sua vida. É isso que acontece, o Espírito abandona, quando existe uma apostasia. Então isto é uma apostasia. Apostasia é você desacreditar naquilo que você acreditava. Você começa no caminho da verdade e depois distorce esse caminho, como Pedro diz, distorce as escrituras para a sua própria condenação. Essa categoria de pessoas. E não se aplica, você pode ficar despreocupado, você que está afastado do Evangelho, há pessoas que estão desviadas. As pessoas que estão desviadas, crentes como hoje, são pessoas fracas, que caíram, certo? Vieram os espinhos, vieram as dificuldades. E Tiago vai falar exatamente essas pessoas fracas que caíram, que aquele que trouxer um desviado para o caminho do Senhor, ele vai cobrir uma multidão de pecados e vai salvar uma alma do fogo do inferno. Então, quando você ganha um desviado, eu já ganhei muitos desviados para Cristo. Essa é a missão da igreja, levantar aqueles que estão caídos, que foram fracos, que foram envolvidos pelo mundo. É você ir levar o Evangelho para as pessoas e levantá-los novamente. Certo, queridos irmãos? Então, exatamente é isso. O segundo, Hebreus 9, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você perceba que todas as coisas, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. Aliás, um tipo de sacrifício que aconteceu lá no Jardim do Éden, por exemplo, quando Adão pecou, ele estava nu, colocou folhas de figueira, de árvores, para se cobrir sua nudez, e Deus proveu um cordeiro, sacrificou ali no Éden um cordeiro, e cobriu a nudez de Adão. Ou seja, somente o sangue pode cobrir os pecados do homem, pode esconder o homem dos seus pecados pecaminosos. Foi isso que Deus fez, apontando aquele cordeiro como Cristo, como Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Talvez esteja se referindo ao autor a esse sacrifício que Deus fez lá no Jardim do Éden. Glórias a Deus.
Os sacerdotes, uma vez por ano, pegavam um cordeiro, oferecia sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Eram todos os anos, repetidamente. Mas Jesus, ali na cruz, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João falou, ele ofereceu a si mesmo uma única vez por todas, para tirar os nossos pecados, pecados da humanidade. Portanto, você tem que crer naquele sacrifício para que o sangue possa ter efeito na sua vida, para que o sangue possa cumprir a sua nudez. Glórias a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma atitude que nós temos para com Deus. Não é aquela fé corriqueira que você acredita em tudo. Não, é uma fé que leva à salvação. Vamos contar um tipo de fé que pode conduzir um homem à salvação. Raabe, uma prostituta que vivia nas muralhas de Jericó. Ela, com atitude de fé, ela recebeu os 2 espias de Josué. Porque todo o povo de Jericó estava assombrado com os hebreus, com o Deus de Josué, onde passava, destruía tudo. Seus inimigos eram sucumbidos. O exército de Faraó foi naufragado no Mar Vermelho. Faraó saiu envergonhado. Sim, o seu exército voltou para casa sem nada, como vergonha, porque Deus mostrou o seu poder, que se perpetuaria para todas as nações daquela época. Foi o que aconteceu, eles estavam aterrorizados por causa disso. E Raabe disse: eu sei o que o Deus de vocês é poderoso, é capaz de fazer. Por favor, eu vou esconder vocês, vou guardar vocês, mas eu quero que vocês salvem a minha vida e salvem a vida da minha família. E assim ela fez um pacto com Josué e ela foi salvo, certo? Por quê? Porque usou a sua fé. Como exemplo, foi introduzido no meio das tribos de Israel, inclusive da tribo de Judá. Ela casou com um varão da tribo de Judá, inclusive. Foi honrada, teve filhos. Glórias a Deus, assim que Deus faz. Tira você do muturo, de cima do muro, de uma prostituta, seja quem você for. Deus quer te fazer honrada. Deus quer te honrar, meu irmão. Deus quer te honrar, minha irmã. Glória a Deus. E por fim, segui a paz com todos, Hebreus 12:14, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muita gente quer servir a Deus, mas não tem paz com todos. Muitos irmãos são brigados com outros irmãos. Certo? Está errado isso. Você tem que ter paz com todos, você tem que ter amor, você tem que estar pronto para perdoar aqueles que te ofenderam. Certo? A santificação consiste, não é você só jejuar, você só orar, você só ler a palavra, isso é santificação. Mas sem paz não é santificação. Você está fazendo sacrifício de tolos, porque o servo do Senhor, os santos do Senhor, eles têm que andar de cabeça erguida, eles têm que andar em amor, têm que andar em perdão. Você não tem que ter ódio no seu coração, você não tem que ter rancor no seu coração contra o seu irmão. Isso vai impedir a santificação verdadeira na sua vida, minha irmã. Então se retrate, peça perdão a Deus, peça para Deus tirar do seu coração esse mal, essa maldade, porque Deus não habita com aqueles que têm raiz de amargura no seu coração, porque brotando vos perturbe e se aparte da graça do Deus vivo. É isso, queridos irmãos. Então essas 4 coisas que ficam para nossa reflexão, peço a sua ajuda. Me ajude dando um like, me ajude se inscrevendo, compartilhando. Vamos juntos crescer e divulgar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.